Bom, pessoal, esse facão Cold Steel está aqui em cima só para ilustrar, não vou falar sobre ele. O motivo desse vídeo é completamente outro. Só a título de informação, esse facão está comigo há mais de ano e talvez 3 meses. Sequer animei de desbastar o fio ainda, então ele tá mint, tá zero. Mas como eu falei, o foco hoje não é isso. O foco hoje é o que aconteceu em Santa Catarina. Ontem foi uma comoção nacional pela morte do ator Paulo Gustavo. Condolências à família e amigos, mas eu acho que a comoção foi pelo motivo errado. Tudo bem, mas o Paulo Gustavo foi mais um dos mais de 411 mil mortos pela Covid. Se ele tinha notoriedade ou não, para mim não importa. A dor da família é a mesma, a dor dos amigos é a mesma por causa dessa doença, mas o caso de Santa Catarina foi bem diferente. E esse sim tinha que provocar comoção nacional. Esse tinha que provocar indignação nacional. Todo mundo só falando nesse assunto. Isso tinha que ser motivo de revolta em frente ao Congresso para que leis fossem aprovadas. Quais leis? Não sei. Mas tem que se tomar uma providência. Nós vamos ver políticos oportunistas querendo barrar compra de lâminas como essa. E o objetivo do vídeo também não é esse. Não estou preocupado com o oportunismo de políticos, se vão me proibir de comprar um facão ou não. Minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que nós vivemos num mundo em que se justifica bandido para tudo quanto é coisa. Se nós vivêssemos num mundo ideal, o cara tentou se matar e foi levado para um hospital. Eu acho que os médicos deviam sim fazer todo o possível para salvar a vida desse cara. Gastar o que tiver de alta tecnologia para esse cara sobreviver. E assim que ele estiver bom no quarto, restaurado, bonito, entrega ele para um carrasco público. Ele vai ser colocado em praça pública para quem quiser filmar, fotografar, assistir ao vivo. Não tem o menor problema. Esse cara, que eu não vou chamar de monstro, porque ele é um ser humano. Ser humano é capaz disso, tanto é que ele fez. Não vou chamar de animal, porque o ser humano também é um animal. Então não tá. Esse cara ele não tem adjetivo para o que ele fez nessa creche. Ele com uma lâmina matou 2 professoras que tentaram defender as crianças, matou 3 crianças e feriu gravemente uma. Um cara desse tinha que ser muito bem tratado no hospital, ter do melhor, se recuperar e ser entregue para um carrasco em praça pública. Ele seria dependurado e com o maior cuidado possível. O cara tem que conhecer do que está fazendo. Ele seria esfolado vivo, mas com o maior cuidado para provocar o mínimo de sangramento. Talvez algumas injeções de adrenalina para ele não entrar em choque, não fazer um infarto, um troço assim, né? Mas ele devia ser esfolado vivo e devagar. Começar por locais com menos sangramento ou menos vasos importantes, braços, pernas. Depois podia passar para o tronco, esfolar o rosto. Tem até um filme que infelizmente eu não me lembro o nome, mas é de uma família que mora na mata e tal, e eles acham que estão sendo atacados por um lobo, e nessa brincadeira o pai é morto, a filha é morta, e no final a mãe é que resolve a questão. Eu não vou dar mais spoiler, procurem por isso. Não sei se o título tem a ver com lobo, acho que é um filme canadense, Vocês vão, se procurarem, vão achar. Infelizmente eu não estou lembrando o título. Mas eu acho que num mundo ideal isso é o que aconteceria.
E vou explicar para os amigos por quê. Leis de prisão e coisa, isso não intimida ninguém, gente. E se alguém tiver a pachorra de falar que o cara fez isso porque é doente, eu vou falar para os amigos uma coisa: ele pode ser doente o tanto que for. Se dessem uma punição dessa que eu estou falando, eu garanto para os amigos que a cada 100 doentes, realmente doentes, psiquicamente doentes, que estariam inclinados a fazer uma coisa dessa, 99 não fariam. Talvez um tivesse uma doença tão grave e esse sofreria a mesma pena. Seria uma simples questão de justiça. Os outros, se um cometesse, seria exemplo. E um único exemplo evitaria mais 98 de cometer essa mesma barbaridade. Tá? Então, o que falta é porque nós estamos vivendo num mundo cheio de gente com muita peninha. Tem que tratar nada. Quem vai tratar as 3 crianças que morreram, as 2 professoras que morreram? Vão tratar elas como? Vão orar? É isso? Esse é o tratamento que elas vão ter? Não, agora elas estão ao lado do pai. Eu não vou xingar aqui porque eu não costumo falar palavrão. Mas quem fala um trem desse, eu quase chego ao ponto de desejar que ele tenha alguém próximo e que perda essa vida para um vagabundo igual aquele. Então o que falta é exemplo. E nós temos outro aqui que está rumoroso na imprensa, o tal do vereador Jairo e a vagabunda da esposa dele. Se ela é vagabunda para apanhar de um vagabundo assassino por causa de dinheiro, isso é problema dela. Cada um faz o que acha que deve fazer por dinheiro. Se ela acha que vale a pena apanhar para ter do bom e do melhor, é problema dela. Só que a vagabunda sabia que o filho apanhava do namorado, mas como ela tinha do bom e do melhor, ela fazia vista grossa para isso, ou não se importava muito, e ainda tentou acobertar ele. Agora está vindo com a desculpa de que estava ameaçada. Balela, é vagabunda. Para esses eu não acho que deviam ser esfolados. Não, aí não. Esses eu acho que também deviam ir para a praça pública, e o Carrasco, em vez de uma lâmina afiada, usar um bastão de aroeira, um bastão de Sansão do Campo, de Sabiá, e batendo neles, mas primeiro para só quebrar os ossos de partes não vitais, tipo parte baixa da perna, braço, nem na coxa eu diria para bater primeiro, porque uma fratura exposta de fêmur pode levar a uma embolia por gordura. Então, e depois começa a bater no tronco e tal, mas não bate muito para não matar antes. Começa a bater na cara e na cabeça devagar, para não desacordar. De novo, uma injeção de epinefrina iria bem. Por que isso? Para dar exemplo. Porque vagabundos igual esse, a gente sabe que não só o Brasil, mas o mundo está cheio. Agora, se você dá um único exemplo desse em praça pública, eu te garanto, podem ter milhares de vagabundos, mas se um tiver a coragem de repetir sobre o risco de ser preso e acontecer a mesma coisa, eu diria que 99% deles ou se refreariam e não fariam nada, ou bateriam de levinho só para satisfazer a tara. Cabral, você não quer acabar com a coisa? Não, eu estou sendo realista. Eu sei que às vezes o sujeito, a tara é tanta que o negócio dele é machucar quem não pode se defender, no caso criança. Então, um espancamento público com um bastão bem duro, e não é só o espancamento, é espancamento até a morte. Aí tem um monte de gente mais sensível nessa hora, horrorizada. Olha, às vezes a gente ser sincero demais, a gente paga um preço. Mas eu acho que só tem tanta vagabundagem, tanta maldade nesse mundo, porque tem muita gente que é coberta e passa a mão na cabeça. Porque se um vagabundo sabe que não vai ter quem o defenda, ele não vai cometer as mesmas atrocidades. Porque tendo quem o defenda, ele sabe que essas pessoas vão influir em penas menores, em progressão de pena. A culpa não era dele, a culpa é da sociedade. É isso? Vão tirar a culpa do indivíduo e julgar na sociedade que formou aquele indivíduo. Então, num mundo ideal, a gente deveria ter exemplos.
E eu não estou falando que isso é para um crime de roubo, não. É esse tipo de crime covarde. É essa coisa que a gente não tem nem adjetivo para dar para o sujeito. A gente fala vagabundo, mas é para não chamar de... não tornar mais humano que os humanos normais são, ou seja, não chamar pelo nome, não falar, procurar até evitar falar sujeito, porque aí está categorizando como humano como todo mundo. E eles são humanos. Ninguém aqui está falando que são monstros, não. O ser humano é capaz disso, tanto é que eles fizeram. Tá? Então não vamos também nos iludir com aquela imagem. Isso é um monstro que não... É um em um bilhão, não é um em um bilhão, não. A maioria dos seres humanos é capaz disso. Atentem para o que eu estou falando. A maioria dos seres humanos é capaz disso. Quem é responsável por isso é o nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, que não tem nada a ver com essas teorias extraterrestres, não. É dos primeiros cérebros desenvolvidos pelos répteis mesmo. O núcleo do cérebro, a parte mais primitiva dele, responsável pelos impulsos, tá? Só que na maioria de nós temos a consciência, o sistema de peso e contrapeso. A gente inibe esse cérebro primitivo que está lá, a gente inibe o primeiro impulso de fazer alguma coisa. Ninguém aqui está se passando por santo, não. Eu não vou generalizar porque seria burrice da minha parte, mas eu garanto que a maioria das pessoas já teve um impulso num momento qualquer de fazer uma coisa que essa pessoa não faria em estado normal. E desde coisas banais, tipo uma briga com um amigo, você pensa na hora assim, nossa, eu ia meter a mão na boca dele, quebrar os dentes. É coisa desse tipo, só que às vezes pior. Mas isso não torna ninguém um monstro, porque ninguém é. Isso é uma coisa que todos temos dentro. A gente tem que aprender que temos dentro, e sabendo que temos dentro, nós vamos sempre controlar isso. Mas, como eu costumo dizer às vezes, quando eu bato uns papos mais alongados sobre alguns assuntos, esse mesmo impulso animal primitivo que a gente tem dentro, gente, às vezes joga a nosso favor. Quando você precisa salvar a sua vida, numa situação de emergência, é esse cérebro primitivo que vai te dar a força, o impulso e o instinto para fazer o que você tem que fazer para sobreviver. Então você não quer acabar com ele. Você tem que saber da existência dele e mantê-lo sob controle. Essas figuras não querem controlar. Elas querem dar vazão a isso. Então aí é que eu falo, no mundo ideal, nós usaríamos exemplos para inibir, já que a pessoa não quer fazer como a esmagadora, felizmente, a esmagadora maioria de nós quer inibir isso, através de exemplos de quem não inibe, a sociedade consegue inibir. Mas sabem quando isso vai acontecer? Não vou dizer nunca, porque também é um tempo longo demais. Quem sabe a nossa sociedade degenere tanto, achando que bandido precisa de ter outras chances, vagabundo precisa ter chance de se regenerar, que talvez algum dia a gente resolva. Mas eu não tenho esperança nisso, porque desde Aristóteles ele já falava que a juventude daquela época estava perdida. Então, pelo que a gente vê, a coisa só vai piorando, porque, infelizmente, é como eu falei, cada vez mais a gente tem gente defendendo em maior ou menor grau essa turma. O exemplo mais clássico que a maioria conhece é de uma deputada, que eu não vou citar o nome, defendendo um assassino, estuprador, que na época era menor de idade, que eu também não vou citar o nome, mas todo mundo sabe quem era, que estuprou e matou uma garota e o namorado, simplesmente porque ele podia fazer isso. E a deputada defendeu esse vagabundo.
E olha, não estou aqui defendendo o outro vagabundo que foi contra ela, não. Porque, inclusive as atitudes de hoje dele, que no meu ponto de ver é uma sabotagem claríssima a vacina, porque se você tem um país que produz os insumos para vacina, para material de proteção individual e fornece para o mundo inteiro, e você hostiliza esse povo, ainda que esteja certo, você, como cidadãos, nós podemos falar isso, não tem problema. Que a China foi descuidada, que o mercado de carnes in natura chinês perdurou mesmo depois da SARS e da MERS, deveria ter sido fechado na SARS, mas deixaram continuar, e ao contrário do que muita gente pensa, não é o chinês médio que consome isso, não. Isso é coisa da classe abastada chinesa, porque são consideradas carnes exóticas e custam caro. Às vezes a pessoa fala assim, o chinês come qualquer porcaria porque não tem o que comer. É mentira. O chinês é o maior produtor mundial e maior consumidor mundial de carne de porco. Uma carne de alta qualidade. Então eles têm o que comer, sim. E essas comidas exóticas como guaxinim, pangolim, morcego, o diabo A4, isso é caro, isso é considerado iguaria. Então foi mantido porque uma classe muito pequena, abastada, queria manter seus gostos esdrúxulos. Então o governo chinês resolveu não mexer com essa classe e não fechou esses mercados. Isso já era sabido que aconteceria. A principal virologista de morcegos no mundo é uma chinesa. Ela alertou que isso ia acontecer. Inclusive, ela num documento ela mostrou que o vírus SARS-CoV-2 é quase idêntico ao vírus selvagem de morcego. É isso mesmo. Então, eu não estou dizendo que foi modificado. Eu acho que não foi modificado em laboratório. É minha crença pessoal. Eu acho que realmente, num mercado de carnes, ele passou, porque os animais são amontoados um em cima dos outros, ele passou do morcego, que é o hospedeiro selvagem, não tinha até então condição de infectar o humano, passou para um outro animal, supostamente o pangolim, que é um animal bem sui generis, como o ornitorrinco, por exemplo, a equidna, e aí ganhou a capacidade, ao passar para o pangolim se modificar, ele ganhou a capacidade de infectar o humano, mas ainda não era muito boa. Tanto é que na China, muita gente às vezes se pergunta, poxa, mas se originou na China, por que lá os casos são menores? Exatamente por isso. O vírus selvagem sofreu pouca modificação, conseguiu a duras custas infectar o humano, infectou, e daí a infecção não era tão fácil. E aí o que a China fez? Com o governo ditatorial que fez, mandou todo mundo ficar em casa, e quem sair está preso e acabou, e é isso mesmo, não tem conversa não tem de falar em direitos humanos, não tem nada. Então você tinha um vírus quase selvagem, porque ele ainda estava em processo de adaptação ao ser humano, ele se transmitia com não tanta facilidade como o vírus que depois foi para a Europa. Então, as medidas sanitárias de contenção das pessoas, de lockdown severo, a gente pode até dizer prisão mesmo, que nada de lockdown, foi prisão. Nós temos casos de brasileiros morando em Wuhan que relataram que era prisão, quem saísse do apartamento, de casa não é muito comum lá, mas apartamento, quem saísse do apartamento era preso, julgado na cadeia. Teve um caso célebre de um pai solteiro com um filho deficiente, ele saiu, foi preso, ele falou, se vocês não me deixarem voltar, meu filho vai morrer de fome. Sabem o que aconteceu? O filho dele morreu de fome, o filho deficiente dele, porque lá sim o governo tomou essas medidas. Então muita gente fala assim, mas a China não teve tanto caso ou escondeu. Não, podem ter sido poucos mesmo, por esses fatores que eu estou aventando. Isso é uma hipótese, tá? Mas para mim ela faz muito sentido. Você tem um vírus selvagem, passou por um animal intermediário, ganhou alguma capacidade de infecção do ser humano, infectou uns poucos.
a dificuldade de passar para outros, porque o vírus ainda, o mecanismo chave e fechadura dele ainda não estava muito bem adaptado para os receptores das células humanas. As medidas do governo chinês tomadas o mais rápido possível, e lá isso é rápido, vocês não fazem ideia como é difícil detectar uma origem de uma, no caso não era uma pandemia, era uma epidemia dessa, e tomar medidas. A gente falando assim, começou alguns casos, o governo... A coisa não é assim. Acontece que lá o governo estava preparado para isso. Porque ao contrário da quase totalidade do mundo, onde poucas pessoas sabiam que isso iria acontecer. Não é se, é quando iria acontecer. Que ocorreu com a SARS, depois por volta de 2008, 2009 ou 2011, não sei, veio a MERS. Mas o que houve? A SARS e a MERS, eles bloquearam a coisa de tal forma, e esse vírus, esse coronavírus, que eram coronas também, não ganharam a capacidade de se adaptar tão bem à célula humana e infectar com tanta facilidade como o SARS-CoV-2 conseguiu. Então, gente, isso é para deixar claro, mas eu divaguei demais, fugi, era só para mostrar que nós temos um outro safado também, que tentou sabotar a vacina, falando, não eram mentira, com exceção da questão do laboratório. Aí foi uma forçada de barra. Mas é um vírus chinês, sim. E aí um monte de gente, normalmente os progressistas, a gente não pode falar que é um vírus chinês, porque vai criar uma prevenção contra os chineses. Não pode falar que o vírus que originou a bagunça toda é chinês, mas pode falar que a variante mais infecciosa é inglesa, é sul-africana, é amazonense, que agora não pode mais falar amazonense para não criar preconceito com o Amazonas, é brasileira, né? Agora já tem uma variante indiana. Então, quer dizer, as variantes, a gente pode nominar o país que elas tiveram origem. Agora, o vírus original a gente não pode falar que é chinês. Pois é, mas isso é só para a gente mostrar que tem outros acelerados por aí. Mas então, gente, esse vídeo é uma indignação mesmo, tá? Porque, primeiro, a população não se revoltou com esse caso, ou não se revoltou na medida do que seria necessário. Tirar a vida de três bebês, não são crianças, bebês, tá? Entre 1 ano e 5 meses e 2 anos. São bebês, gente. Bebês. Nem caçador, olha só. Caçador é uma classe que o pessoal, por desinformação, mete muito o pau. Em países sérios, a caça é o que poupou e aumentou a vida selvagem. Quem não acredita é só pesquisar, eu não vou falar sobre. Mas nem o caçador, gente, nem o caçador abate filhote. Num único e raro caso, animal invasor, peste. Por exemplo, o javali nos Estados Unidos é uma peste, é um animal invasor. Detona os animais da fauna silvestre, detona a propriedade, detona economicamente o país, é uma ameaça à população. Então, se você tem chance de eliminar filhote, você elimina porque é obrigado. É obrigado. Você não vai esperar aquele filhote crescer e abater para comer. Não, você abate os adultos para comer, doa para caridade, muita gente faz isso. Simplesmente não deixa uma carcaça lá apodrecendo, não. Doa para quem não tem com que se alimentar. E mesmo nos Estados Unidos tem muita gente assim. E o filhote você abate porque é necessário para não deixar, ou tentar não deixar a praga se estender. O que esse cara fez, é o que eu já falei, gente, é inominável, não tem como adjetivar. E as duas heroínas, essas são heroínas de verdade, morreram porque tentaram proteger as crianças, de mão limpa. Tá? Então é isso, esse é um vídeo de pura indignação, tá? Que é o que eu volto a falar, no mundo ideal, esse cara seria esfolado vivo em praça pública, com transmissão em rede nacional para quem quisesse assistir, nada de limitação de idade, expõe desde a mais tenra idade. Fala, olha lá meu filho, se você não for um homem correto, uma mulher correta, é isso que vai acontecer com você.
mesmo quem é doente, psicopata, e vejam bem, não é todo psicopata que é assassino, não. Tem outro erro aí. São poucos os psicopatas que dão vazão a todos os seus impulsos. São poucos, tá? Ele pode não ter remorso, mas todo psicopata não tem remorso e não tem empatia, perdão. Mas nem todo psicopata é assassino, tá? Para não criar uma fantasia também. Mas esses exemplos eu garanto para vocês. Eu garanto. Basta conhecer um pouco o ser humano. Esses exemplos desestimulariam 99% das ocorrências desse tipo. 99%, não vou dizer 100%, porque tem um percentual pequeno em que a doença é tão grande que mesmo sabendo da punição, a pessoa não se refreia. Mas é a minoria esmagadora, quase ínfima. Então o que a gente teria de vida salva é uma enormidade. É só para os amigos pensarem nisso. Esqueçam a questão de que os políticos oportunistas vão tentar bloquear a compra de um facão como esse, porque ele parece uma arma. E eu comprei por causa disso, por ele parecer uma arma. Tá? Eu vou usar depois que eu ajustar como facão, mas foi aquela compra de fantasia. Tá? Mesmo eu sabendo que eu não vou usar. Mesmo eu sabendo que eu não vou usar. Como eu tenho armas em casa, esperando nunca ter que usar, tá? Então, as armas não foi por fantasia, as armas eu comprei porque eu posso precisar vir a usar. E se eu tenho armas em casa, é lógico que eu não vou usar essa coisa de fantasia, que é eficaz, ao contrário de que eu já vi alguns vídeos falando que não é para ser usado, não é para ser usado como o povo usa incorretamente. Mas não vamos devagar nisso. Nós vamos falar nisso num outro vídeo, quando eu tiver paciência, quando eu comprar cintas novas para minha lixadeira, nem meia boca, é um quarto de boca, para refazer o fio dele, apesar de que eu acho que está afiado. E, por incrível que pareça, é como ele veio de fábrica, tá, gente? Ao contrário do meu Kukri, que veio literalmente sem fio, ele veio com algum fio, tá? Não é um fio ideal, mas é bem melhor do que o Kukri quando eu comprei, tá? Então esse vídeo era só isso por hoje, é mais um desabafo mesmo, da gente ficar pé da vida com isso que acontece, um monte de gente falando, não, coitadinho, precisa de tratamento. Os amigos mais ou menos já sabem o que eu acho que essas pessoas que defendem esse tipo de gente merecem, né? Pois é, então não vamos nos alongar nisso. Um abraço a todos e continuem se cuidando, porque nem quem tem muito dinheiro para ter um plano de saúde Gold que é capaz de pagar um ECMO que custa 150 mil mais ou menos por dia de tratamento, contando o aparelho, mais equipe e tal, escapa dessa porcaria dessa doença. Então, se cuidem da melhor forma possível, façam, quem precisar trabalhar, e todos, eu trabalho, eu não tenho como fugir, todos nós temos que trabalhar, mas tomem as medidas de segurança, usem máscara, lavem as mãos com água e sabão, se não tiver a mão água e sabão, use o álcool, não precisa ser o gel é uma questão de segurança, porque é mais difícil dele provocar um acidente, mas o álcool líquido a 70% faz o mesmo trabalho do álcool gel. E mantenha-se distante das pessoas que não são do seu convívio direto em casa e evite aglomerar, né, gente? Que é, por enquanto, a principal via de transmissão do vírus é por perdigoto, é gotícula de secreção nasal, oral, quem sabe talvez até suor, não sei. Mas então, se você mantém uma distância ao ar livre de 1,5 metro da pessoa, não é que você não vá se contaminar. A chance de você se contaminar é bem menor, e caso você se contamine, a carga viral, a quantidade de vírus que entrou de uma vez no seu organismo é menor. Seu organismo, por pior que esteja, tem uma condição melhor de reagir a essa quantidade menor de vírus do que se fosse uma carga maior. Então talvez,
Se você tivesse uma carga maior, fizesse uma Covid moderada, você só faça uma leve, tá? Então, todo mundo e cada um tomando as medidas que lhes forem possíveis de proteção. Um abraço a todos.